Todo mundo passou uma virada de ano boa, todo mundo comeu bem, amém? Amém, glória a Deus. Espero que esse ano você também se alimente bem, mas não só no corpo, né, mas também na alma e no espírito. E o nosso texto, para nós não perdermos muito tempo, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos ler mais uma vez? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pode tomar o teu assento. Quase parece uma mensagem de ano novo, né? O ano velho passou e agora tudo vai ser diferente. Mas só vai ser diferente se nós fizermos alguma coisa diferente, né? Lá em casa, a gente sempre tem um dilema. Na hora de almoçar, na hora de jantar, às vezes, as crianças estão brincando e a gente diz para eles assim: acabou a brincadeira, guardem os brinquedos e venham para a mesa para comer. E eu acredito que a mensagem hoje à noite vai ser bem parecida com isso. Vamos guardar os brinquedos, vamos preparar, porque está na hora de a gente se alimentar com alguma coisa um pouco mais sólida, para começar o ano de 2025 bem fortinhos, né? E nós temos aqui um tempo em que nós estamos vivendo, onde as palavras que estão sendo ministradas têm nos dado um conforto, têm nos dado carinho. Não estou falando aqui especificamente da nossa igreja, digo em um ambiente geral no corpo de Cristo, né? Se você abrir o YouTube, você vai ver que mensagem que fala sobre pecado e salvação não tem visualização, mas mensagem, né? As mensagens que dizem que você vai vencer, que você é um filho lindo, maravilhoso de Deus, quase um querubim dourado que voa por aí, já tem milhões, milhões e milhões de visualização, né? E as pessoas pregam as mensagens de suas mais diversas formas, muitas vezes por dinheiro, porque isso dá um retorno financeiro, muitas vezes porque elas não estão preocupadas com a alma das pessoas que vão ouvi-las, né? E é extremamente confortável e gostoso quando você ouve uma mensagem que massageia o seu orgulho, que mexe no seu ego. E eu tenho uma notícia triste para você já no começo do ano. Tem gente que vai para o inferno com o ego bem massageado e com o orgulho bem polido, porque ao invés de buscar a palavra de Deus, fica ouvindo qualquer coisa que aparece por aí, né? Essa é a verdade. E o problema ainda, além disso, é que Paulo diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, às vezes uma pessoa escuta, manda para outra, ouve, manda para outra e manda para outra, e o evangelho acaba virando algo que ele não é, né? Evangelho não é maravilha, evangelho não é glamour, evangelho não é sucesso, evangelho é cruz, evangelho é cruz, é mortificação de quem nós somos, para que aquele que é o rei, aquele que é o digno de glória, de honra, de louvor, de poder, aquele que é digno de adoração, aquele que tem o glamour, seja visto em nós, mas que a gente diminua, para que ele apareça. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar sobre as coisas velhas que já passaram, as coisas velhas que já passaram. Segundo Paulo, ele escreve a sua carta aos Coríntios, né, trazendo sempre aos Coríntios uma espécie de exortação. Paulo, por mais incrível que pareça, a igreja que ele mais exorta é a igreja que estava na cidade de Corinto. E não é porque eles não eram uma igreja abençoada. Pelo contrário, pelo que a gente interpreta da Bíblia, a igreja de Corinto era a igreja mais rica em dons espirituais. Tanto é que Paulo fala mais sobre dons espirituais nas cartas que ele escreve à igreja de Corinto do que em qualquer outra das cartas. Mas ele também diz à igreja de Corinto que eles não são pessoas dignas de louvor, porque quando eles sentavam para a ceia, eles comiam a ceia e não esperavam uns pelos outros. Então ele traz exortação a todo aquele povo que estava lá. Mas quando ele escreve esse pedaço específico, dizendo que as coisas velhas já passaram, ele estava dizendo para a igreja que estava em Corinto, para os irmãos que congregavam naquela igreja, dizendo o seguinte: olha,
em relação à maneira que vocês viviam no passado. Isso já passou, isso já tem que ter acabado, isso foi algo que já deve ter encerrado, isso ficou lá atrás na vida de vocês. Agora vocês precisam viver de uma forma nova, vocês precisam experimentar algo novo. Ele está dizendo para eles que o velho homem, a velha natureza que eles carregavam antes de se converter a Jesus, precisa passar, precisa ser deixada lá atrás na vida deles. E ele está se referindo exatamente ao pecado. Efésios capítulo 4, versículo 22, o mesmo apóstolo Paulo está dizendo que quanto à antiga maneira de viver, e ele está falando sobre o passado, sobre aquilo que já passou, ele diz assim: vos despojeis do velho homem. É como se aquelas pessoas usassem uma roupa lá no passado, uma roupa de pecado, uma roupa de uma maneira de viver, e ele está dizendo, vocês precisam tirar essa roupa velha, vocês precisam tirar essa roupa suja de vocês, para que vocês possam se revestir de algo novo. E ele conclui o versículo dizendo, porque esse velho homem, essa velha natureza, esse velho modo de viver de vocês, corrompe vocês, está corrompendo e prejudicando a relação de vocês com o Cristo. E em Colossenses capítulo 3, versículo 9, ele adverte a igreja dizendo, não mintais uns aos outros, pois que já despistes do velho homem com os seus feitos. Ele está dizendo, você já tirou essa roupa suja lá atrás, então pare de pecar, avance para a santidade e deixe o pecado de lado. E eu quero dar uma notícia hoje aqui em 2025 para as mulheres que estão na igreja. Eu quero tirar de vocês a culpa que algumas talvez carreguem, né? Todo homem diz assim, quem foi que comeu o fruto? E todo mundo diz, foi a Eva. A culpa de nós estarmos aqui é da Eva. E eu quero dizer para você, meu irmão, que isso não está na Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Paulo disse que o pecado entrou no mundo por causa do... Está vendo como eles ficam quietinhos? O Adão já se esconde. O Adão já vai se esconder já, pastor Fernando. O pecado entrou no mundo por causa do homem. Por um homem o pecado entrou no mundo, mas por um homem o mundo também foi salvo para aqueles que creem nele. E se nós pensarmos um pouco sobre o que é o pecado e da forma que ele opera, esses tempos atrás eu estava lendo um livro de um escritor inglês que escreveu um livro em 1879, e esse homem disse o seguinte, pecado é fazer o que nós não devíamos, e não fazer o que devíamos. É um mal que penetra e percorre todas as partes da nossa constituição moral, as faculdades da nossa mente, afeta a nossa forma de compreender as coisas, ele afeta os nossos afetos, a nossa forma de pensar, as nossas vontades, tudo em nós está contaminado pelo pecado. E alguém pode perguntar, mas irmão, eu já confessei Jesus, eu já me arrependi dos meus pecados, eu já desci as águas, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu ainda tenho pecado. Diz em 1 João capítulo de número 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há uma verdade em nós. Uma coisa é verdade, o diabo tem trabalhado nos últimos tempos para fazer com que a gente se sinta confortável, para fazer com que a gente se sinta bem, para fazer com que a gente se esqueça de onde o Senhor Jesus nos tirou, de quem nós éramos, de quanto foi o preço pago para que nós estivéssemos hoje aqui. Coisa boa é você viver os deleites do Senhor, é você viver as bênçãos de Deus. E é estranho, porque parece que Deus nos abençoa, a gente fica confortável, e ao mesmo tempo que a gente fica confortável, parece que a gente já se acha merecedor de alguma coisa. Parece que a gente já se acha bom, a gente prospera em alguma área da vida, a gente já começa a andar com a cabeça um pouquinho mais erguida, já começa a olhar os outros de cima para baixo, a gente já consegue achar que Jesus vai ouvir mais as nossas orações, ou que Jesus nos ama de uma forma tão incondicional, que mesmo que a gente peque, que mesmo que a gente erre, que mesmo que a gente distrate o irmão, que mesmo que a gente traia a esposa, o marido, tudo vai ficar uma maravilha, porque Deus me ama, eu estou prosperando, e o diabo vai olhando aquilo e vai dizendo assim, que maravilha,
maravilha, você esqueceu de onde você saiu, você está esquecendo do sangue da cruz do Calvário, você está olhando para si mesmo e já está parecidinho comigo, já está achando que é bom o suficiente para não depender mais de Deus. Se você não se lembra da história, o diabo se achava bom o suficiente, ele se achava melhor do que Deus, independente de Deus, e foi ali que ele caiu. E muitas vezes a gente se acha independente, a gente se acha bom o suficiente para ser abençoado, e o diabo está olhando para nós e está dizendo: continua, porque cada dia mais você está ficando parecido comigo, e cada vez mais você está longe do seu Criador, cada vez mais você está longe da cruz, longe da salvação, e cada vez mais eu tenho poder na sua vida. E quando a gente menos espera, o diabo vai lá e arma um laço para nós, e a gente cai que nem vê, porque a gente já está convencido que a gente é bom o suficiente para viver sem a presença de Jesus, sem arrependermos dos nossos pecados. Tem gente que acha que vive uma vida comum e diz assim: mas irmão, eu não peco, eu vou para o meu trabalho, eu cuido com aquilo que eu olho, eu cuido com aquilo que eu converso, eu cuido com a minha esposa, eu cuido bem da minha família, e eu acredito em você. Você pode dizer para mim: mas eu oro, eu jejuo, eu faço tanta coisa boa, e eu vou dizer para você: você pode fazer o que você quiser na sua vida de bom, se você não se arrepender dos seus pecados, não reconhecer que você mesmo com tudo isso, mesmo buscando fazer o que é certo, você ainda é um pecador, que depende do sangue de Jesus na sua vida, você está correndo um sério risco de ser enganado pelo inimigo na sua vida. Nós, irmão, não somos bons, nós não temos nada de bom, nós somos homens que precisamos vigiar, nós não podemos abaixar a nossa guarda para o diabo, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, buscando tragar a nossa vida, e quando a gente se coloca numa posição confortável, independentemente de Jesus, o diabo olha para nós e diz assim: agora está no lugar que eu quero, agora está num lugar que eu posso acessar, agora ele está num lugar que eu posso executar o plano que eu tenho. E uma coisa é certa: o diabo não tem pressa para derrubar a gente, ele vai cegando a gente devagar, ele vai caprichando no plano, ele vai colocando uma coisa que você gosta, alguma coisa que você adora, você vai colocando as coisas na frente de Deus, daqui a pouco Deus está em segundo plano. E olha que curioso, conversava com um pastor agora esse final de semana, lá no interior da cidade de Rio Bonito, e a gente conversando, falando da história dele, e ele dizia assim para mim: irmão, eu adorava caçar, eu amava caçar, principalmente quando a gente queria comer uma coisa diferente. Ele falou: e a gente ia caçar. Ele falou: tinha dia que eu comecei a faltar no culto para ir caçar. E ele disse que um dia ele estava voltando para a cidade, e passou um animal na frente dele, e ele falou que em cima da motocicleta dele, ele olhava o animal, e ele sem nada na mão, ele só levantou a mão, sem nada assim, já fazia como se estivesse matando aquele animal. E quando ele viu, ele quase caiu da moto, e naquele momento o Espírito Santo falou com ele: você está me trocando, você está me trocando pelos seus deleites, você está me trocando por aquilo que você gosta, você está me trocando por algo que não me agrada. Tudo aquilo que a gente faz, que coloca a nossa vida, ou as nossas preferências, no lugar de Deus, meu irmão, entenda, se chama idolatria, se chama pecado. O maior erro de Israel foi colocar as coisas na frente de Deus, e deixar Deus em segundo plano, e toda vez que eles faziam isso, eles davam com o burro nas águas, como diz as pessoas, né? Eles se davam mal, alguma coisa ruim acontecia, e Deus permitia que os inimigos pelejassem e vencessem eles. Por isso, nós precisamos vigiar, nós precisamos andar direitos na presença do Senhor, nunca nos esquecendo de quem nós somos: pecadores, arrependidos e salvos pelo sangue de Jesus. Nós não somos santos, irmão, nós caminhamos para a santificação, que é muito diferente de ser santo. Santo é só Ele, santo é só Jesus, santo é só o Pai, e santo é só o Espírito. Nós estamos andando em um mundo, e enquanto a gente estiver habitando aqui nessa carne, nós seremos pecadores em regeneração. Capítulo 7 do livro de Romanos, versículo 18, versículo 18 ao 25, Paulo está dizendo o seguinte, ó: eu sei que nada de bom habita em mim. O cara que escreveu praticamente o Novo Testamento inteiro, está dizendo para uma igreja: eu sei que nada de bom habita em mim. E por que Paulo diz isso? Porque se ele abaixar a guarda e dizer: eu sou bom, eu sou o cara que estou pregando em todos os continentes, eu estou abrindo frentes de trabalho, eu oro e as pessoas são curadas, eu oro e os demônios vão embora, as pessoas são libertas, Paulo não teria escrito nada do que ele escreveu. Mas ele reconhecia o estado
que ele tinha, e ele dizia: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Enquanto você conseguir pegar no couro do seu corpo, você está habitando na sua carne. E a nossa carne, desde Adão, ela é pecaminosa, ela inclina para aquilo que é mal, ela inclina para fazer aquilo que Deus odeia, ela nos leva à inimizade com Deus. Veja, Jesus falou que o amor do mundo é inimizade com Deus. E aí, olha o que Paulo continua dizendo: porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer. No 19 ele faz assim: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Deixa eu te falar, dentro do seu coração habitam dois senhores. Que isso, irmão? Isso é uma heresia. Não, não é, é verdade. Habitam dois senhores. O primeiro é o que você nasceu com ele, que se chama pecado. Parece uma doença congênita, né? A doença que você já nasce com ela e nunca mais ela vai te deixar. Não tem cura. Aqui nesse mundo não tem cura. Por isso que quando Jesus vir nos arrebatar, ele vai nos dar um corpo glorificado, sobre o qual o pecado não terá poder. Mas enquanto a gente estiver aqui, dessa forma, em nós existe um Senhor, uma força, que nos empurra para fazer tudo aquilo que Deus desaprova. Nos empurra para brigar com o irmão, nos empurra para a gente ter razão. Quem gosta de ter razão aqui, levanta a mão. Eu sou o primeiro, irmão, eu gosto de ter razão. Pensa alguém que não gosta de ficar contrário. O pastor Fernando levantou as duas, eu vou levantar também. A gente gosta de estar certo. A gente não gosta de ser injustiçado. A gente não gosta de ser deixado de lado, passado para trás. E o nosso orgulho é que dói. Quando alguém nos maltrata, a gente quer logo o quê? Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar desse jeito. Um dia isso vai ter volta. Tem crente que faz até oração de bruxaria, né? Deus vai lá e castiga aquele incircunciso. Eu vou orar para Deus matar você. Tem coisa que é bizarra, né? Tem gente que está discutindo e falando: se você acha que eu não sou crente, então vem aqui e bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Parece um ringue gospel. Então bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Eu quero ver se você é mais crente do que eu. Meu irmão, tem tanta coisa estranha, bizarra. E Tiago, no capítulo 4, está dizendo assim: ó, de onde vêm as brigas de vocês, se não dos seus orgulhos? A gente é orgulhoso, a gente gosta de estar certo, a gente gosta de estar bem. E Jesus falando assim: eu era tudo, me fiz de nada. Por que você está preocupado em ser alguma coisa? Porque o pecado que está em nós quer que a gente esteja em algum lugar que ele seja alimentado. Paulo diz que há uma lei que age dentro de nós. Esse Senhor nos escraviza. Porque a gente peca muitas vezes sem nem perceber. A gente erra sem nem perceber. Não vou falar erra, vou falar peca. A palavra é peca. A gente peca sem perceber. Quando você vê, já foi. Quando você vê, você não fez o que deveria ter feito. Pecado de omissão. Você sabia que existe pecado de omissão? Se você sabe fazer o bem e pode fazer o bem e você não faz, você peca. E a Bíblia está dizendo tudo isso para nós. E Paulo está dizendo: tem um Senhor dentro de mim, tem uma força aqui dentro de mim, que ela está me empurrando para fazer aquilo que Deus desagrada, aquilo que Deus não gosta. Tem uma força dentro de mim que quer fazer os meus desejos. E os nossos desejos são vários. Essa semana, ontem, antes de ontem, a gente em viagem, a gente foi conversar com um casal, fui ministrar um casal durante um passeio, e eu cheguei para um dos meninos e disse assim: você é o fulaninho? Filho do fulano? E ele disse: eu não gosto que me chame de fulaninho. Eu falei: mas por que não, cara? Eu falei: seu pai é uma referência, um cara trabalhador, é um cara bom, né? Tudo está ali com a sua mãe, etc. E ele disse assim: mas o meu pai bebe demais, e por isso que eu não gosto que me chame pelo nome dele.
Porque a pessoa aprisionada pelo pecado, que faz a vontade daquilo que está nele, os seus desejos pecaminosos, ela acaba consigo própria, ela acaba com a sua família, e ela acaba com o lugar que ela está. Se você tem uma pessoa desonesta na sua empresa, ele vai levar você à falência. Se você é desonesto com as pessoas que trabalham para você, você vai à falência. Não existe progresso, não existe bênção, não existe justiça aonde habita o pecado. Meu casamento não anda bem. Desinstala o seu WhatsApp, sai dos grupos de pornografia, das pessoas que ficam te mandando vídeo pornográfico, que você vai ver que o seu casamento vai melhorar um monte. Ah, os meus filhos não me amam, não gostam de mim. Começa a dedicar um pouco de tempo para os seus filhos, para de ser um pai omisso, uma mãe omissa, começa a passar tempo com eles, e você vai ver que os seus filhos serão abençoados. Eu dizia a mesma coisa para esse mesmo pastor esse final de semana, ele falando, meu irmão, me manda um material lá que vocês têm para tratar criança. Eu digo, meu irmão, o problema não é criança, o problema são os pais. Eu quero te mandar um material para o senhor tratar os pais, porque o dia que o senhor tratar os pais, as crianças elas vão sozinhas pelo caminho, elas vão acompanhar a referência que elas têm. Veja, o pecado que habita em nós não quer que a gente faça a vontade de Deus, ele quer nos afastar da vontade de Deus, ele não quer que você ore, eu não tenho vontade de orar, mas é porque o pecado que está em você está tirando o desejo de você orar. O pecado que está em você quer que você fique dias e dias em frente à televisão assistindo Netflix. Veja, o pecado que está em mim não quer que eu venha dar dízimo na igreja, não quer que eu oferte na igreja, não quer que eu olhe para o irmão que está passando uma necessidade e ajude ele. Isso é o pecado que está fazendo comigo. E aí Paulo está dizendo assim, miserável homem que sou, versículo 24, quem é que vai me libertar do corpo dessa morte? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então quem vive no pecado vai morrer. Agora veja, no versículo 25 ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio, sou escravo da lei de Deus, mesmo que na carne eu seja da lei do pecado. Na minha tradução está um pouco diferente, mas essa foi a melhor tradução que eu achei para explicar. Ele está dizendo assim, quando eu me converto, com a minha mente eu entendo o que está acontecendo aqui dentro. Por um lado eu quero pecar, por um lado eu não quero ir na igreja, mas por ter um entendimento daquele Senhor que morreu na cruz e me libertou, para me dar esse entendimento, eu vou à igreja adorar, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais, eu vou praticar mais o que está na palavra, por causa do entendimento que Deus nos dá, por causa da reconciliação na cruz do Calvário, é que nós podemos deixar de servir o Senhor que habita na nossa carne, que é o pecado, e servir aquele Senhor que vive e reina para todo sempre, e que um dia vai transformar essa carne pecaminosa em algo glorioso, e vai nos levar para morar com Ele. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 17. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É uma guerra. A libertação nós recebemos de Jesus, mas nós precisamos ter um esforço da nossa parte. A escolha Jesus não vai fazer por nós. A escolha cabe a nós. E meu irmão, se você ler a história lá do Egito, quando Israel foi liberto, que é um anúncio, né, é um pré-anúncio daquilo que Jesus faria conosco, você vai ver que eles não saíram de lá carregados, né, igual Elias numa carruagem de fogo. Eles não saíram de lá voando numa nuvem sobrenatural. Houve um esforço tamanho, que em algum momento eles olharam para trás e falaram assim, vamos voltar?
Vamos retroagir? Quantos de nós aqui nunca pensou em voltar? Ou quantos de nós nunca pelo menos botou o pé de volta lá nas coisas velhas? E Jesus está nos falando, as coisas velhas já passaram, não volte para lá. As coisas velhas já foram, não pise lá. Lá não tem nada de bom. Lá não tem nada que vai te aproximar do Senhor. Nós precisamos vencer a carne, nós precisamos vencer esse Senhor que habita em nós. E Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 ao 27, sendo assim eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo, e eu faço dele o meu escravo. Paulo está dizendo assim, eu jejuo, eu passo fome, eu passo frio, eu passo necessidade, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que eu não venha fazer a minha vontade, mas eu venha fazer a vontade daquele que me chamou. E ele está dizendo ainda no 27, ele está falando ainda no final, eu faço isso, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não perca a minha salvação. O Paulo, que escreveu o Novo Testamento inteiro praticamente, está dizendo assim, olha, eu preguei muito, mas eu também conservei a minha alma, para que eu não ganhasse as vidas para Jesus, depois eu me perdesse. O diabo quer que você pense que você é imune ao pecado. O maior erro que a gente faz, ou que a gente diz, é quando a gente fala assim, aqui eu não caio mais, ali eu não vou mais, esse problema aqui já está resolvido, eu não faço mais. Você pode ter resolvido, mas nunca pense que você está imune ao pecado, porque senão você vai ser um alvo fácil nas mãos do diabo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo está dizendo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E o que é viver no Espírito? O que é viver no Espírito? Lá na Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele diz assim, portanto, se você já ressuscitou com Cristo, se você já aceitou Jesus, você já passou pelo batismo, ou ainda não passou, mas vai passar, deseja passar, se no seu coração já há uma conversão, uma aceitação de que Jesus morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está no céu, à destra do Pai, no reino celestial, se você já passou por tudo isso, significa que você já ressuscitou com Cristo. E aí ele diz, então, buscai as coisas que são de cima. Se esforça para buscar aquilo que está em Deus. Como é que eu busco aquilo que está em Deus, irmão? Ore mais, jejue mais, busque mais a palavra, fique mais firme na prática daquilo que você aprende na igreja. No versículo 2 ele fala assim, e pense nas coisas que são de cima. Meu irmão, ele está dizendo para você ter uma ação de fazer algo em prol do reino de Deus, e está dizendo para você, e pense naquilo que é lá de cima, pense no céu, pense na morada celestial, pense em viver no céu, pense no dia do arrebatamento, pense nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque você já está morto, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus, porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós vamos nos manifestar com Ele em glória. Portanto, mortificai os vossos membros que são sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Está dizendo, pega tudo isso e joga fora. Essa roupa velha, essas práticas velhas, que a gente viveu até 2024, não vamos repeti-las em 2025, vamos deixar ela lá atrás, as coisas velhas já passaram, já foi, acabou, vamos fazer um propósito e dizer para o Senhor, a partir desse ano eu quero ser mais fiel, me mostra onde eu estou pecando, me mostra, Jesus, onde eu preciso melhorar, me mostra o que eu preciso consertar na minha vida, porque eu quero ser cada dia melhor, e estar cada dia mais perto do Senhor, eu quero viver novidade de vida. Deixa eu entrar num ponto aqui que talvez vai nos alcançar. Você lembra quando você se converteu? Seu coração queimava ou não queimava? Queimava. E teve um tempo que parou de queimar ou não parou?
ou é só comigo? Teve um tempo que a coisa deu uma arrefecida, ficou mais tranquila, ficou mais em paz. Já não tinha mais aquele desejo de orar tanto, já não tinha mais aquele desejo de evangelizar todo mundo, já não queria mais falar tanto de Jesus, porque parece que não precisa, parece que é um pouco de religiosidade mais, ou uma bibliolatria, né? E o nosso amor vai se esfriando. Deus vem e limpa o nosso coração, Deus transforma a nossa vida, Deus nos prospera, e a gente acaba se esquecendo daquilo que Ele fez de verdade por nós. E aí a gente esquece do amor e passa a achar que a gente merecia ser salvo. Jesus me salvou porque Ele precisa de mim. Bom, sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa esforçada. Jesus precisa de mim, foi por isso que Ele me salvou. E a gente começa, por mais que você não pense isso racionalmente, o pecado que está lá em você, ele vai colocando isso no seu coração. Isso é bom, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa capaz, repleta de conhecimento e talentos que Jesus precisa na obra dele. E a gente esquece que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 1 e 15. Paulo está dizendo assim, essa afirmação é fiel e é digna de toda aceitação. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e aí ele diz assim, dos quais eu sou o pior, ou o principal em algumas traduções. E quando eu me peguei pensando nisso, no final do ano passado, no ano de 2024, foi uma das coisas que eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero colocar isso aqui junto com as coisas velhas, porque nunca mais na minha vida eu quero esquecer que eu sou o pior pecador que o Senhor já salvou. Irmão, quer dizer que você já matou alguém? Não, nunca matei ninguém, mas os pecados que eu já cometi na minha vida não são maiores nem menores talvez do que os outros, porque todos eles vão nos levar para longe de Deus. Mas eu fiz questão de dizer ao Senhor, eu quero deixar isso aqui vivo na minha mente. Se Paulo disse que ele é o pior dos pecadores, eu também quero lembrar todos os dias que eu sou o pior dos pecadores. Porque Jesus falou que aquele a quem muito é perdoado, muito ama. E a gente, quando esquece do quanto a gente foi perdoado, o amor esfria. Você esqueceu de onde Jesus te tirou. Você esqueceu que você era réu de juízo e condenado ao inferno. E Jesus morreu para te salvar desse lugar, sujo, podre, fedido, onde você vivia uma vida desordenada, sua casa era desordenada, você era uma pessoa desordenada que só pensava em coisa errada. E Jesus transformou tudo isso na sua vida. Mas a gente esquece. E o amor se esfria. As pessoas dizem aí que a gente está vivendo a época da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 17 e 20. E lá ele está dizendo assim, o alerta é assim, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E aí o anjo lá da igreja que está falando isso aqui, está dizendo assim, mas você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E eu disse ao Senhor, nunca me deixe esquecer, que eu sou um miserável, pobre, cego e nu, que se não fosse o Senhor na minha vida, eu já estaria morto e condenado ao inferno. Versículo 19, do mesmo capítulo 3, ele diz assim, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Nós nunca podemos deixar de nos arrepender, e nós precisamos ser zelosos nisso, zelosos com Deus, fazendo as coisas que são para ser feitas. Chega de viver um 2025, igual você vivia em 2024, dizendo, se eu não for no culto hoje, Deus entende, estou muito cansado. Paulo está dizendo, eu esmurro meu corpo, eu estou cansado, eu estou arrebentado, eu fui surrado, levei chibatada, mais do que Jesus, porque eu levei 5 quarentenas,
E mesmo assim eu estou indo pregar o Evangelho. Mesmo assim estou indo falar de Jesus e a gente no nosso conforto. Chega no domingo, estou cansado. Acho que eu não vou na igreja hoje. Ai, Deus vai compreender essa situação, Deus vai estar olhando, Deus está me vendo, Ele está vendo que eu estou cansado. E aqui está dizendo para nós, ser zeloso, ser zeloso, ser zeloso. Deus te confiou alguma coisa, seja zeloso, não faça pela metade. Deus te confiou um ministério, seja zeloso, não faça pela metade. Deus te trouxe para perto dEle, pelo sangue do Filho dEle, seja zeloso e venha para o culto, seja um adorador e não se esqueça de onde Ele te tirou, porque dessa forma, o amor por Deus no seu coração vai ser reavivado, e você vai ter a alegria de vir para a igreja, lembrando que Ele é o seu Salvador, que Ele te tirou lá de trás das coisas velhas, e te deu uma condição nova de vida. Deixa eu te falar uma coisa para você nunca mais esquecer. O meu e o seu pecado crucificaram o Filho de Deus na cruz do Calvário. Doeu ou não? Foi pesado? Você sentiu o peso disso? O meu e o seu pecado crucificaram, penduraram no madeiro o Filho de Deus. E se você entender isso hoje, meu irmão, o seu ano novo, o seu 2025 vai ser transformador. Isaías, capítulo 53, versículo 4, e verso do 4 ao 6. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das transgressões de quem? Das nossas. Ele foi esmagado por causa de qual iniquidade? Das nossas. O meu pecado e o seu pecado foram responsáveis pelo Filho de Deus ser pendurado em um madeiro. Nunca se esqueça disso, porque se você lembrar disso na sua vida todos os dias, você vai fugir do pecado, aquilo que diz a Bíblia, fugir da aparência do mal. Você vai manter o seu pé firme, porque nesse momento o sangue de Jesus, aquele que foi vertido por causa de nós lá na cruz, vai estar derramado sobre a nossa vida, e o diabo vai fugir de você, porque você vai estar revestido do poder do Senhor, buscando as coisas que são de cima. Deixa eu te dar um recado. Romanos capítulo 8, versículo de número 1, está dizendo: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mesmo Cristo que foi pendurado por causa dos nossos pecados, esse mesmo Cristo está dizendo: eu entendo o que aconteceu, eu morri por você, mas por eu ter morrido, porque eu te amo, entendendo a sua condição, como diz lá em Apocalipse, de ser um pobre, um cego que não consegue enxergar um palmo na frente. Às vezes a gente peca porque a gente não está vendo aquilo que está na nossa frente. Ele está dizendo: você é cego, você é nu, nasceu sem nada, você é miserável. Jesus está dizendo: por causa disso, eu morri na cruz do Calvário, para que você não seja condenado. Então nós precisamos fazer a escolha de quem é o Senhor que vai estar dominando a nossa vida no ano de 2025. Você vai ficar dando ouvido para o pecado que habita em você ainda, ou você vai começar a dar ouvido para o Espírito Santo que habita em você a partir do dia que você aceitou Jesus na sua vida? Você vai continuar praticando as mesmas coisas que você praticava lá no tempo passado, com as coisas velhas, ou você vai se revestir do novo homem, da nova mulher, segundo Deus, para você começar a viver uma vida plena na presença do Senhor, para você começar a orar pelas pessoas e elas serem curadas, para você começar a chegar e dizer para as pessoas: olha, Jesus te ama, e em uma palavra dessa, a pessoa ser liberta dos demônios que estão sobre a vida dela. Meu irmão, chega de ficar mais ou menos, vamos ser zeloso, conforme a Bíblia manda. O nosso texto: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e ele diz que tudo se fez novo. Que o nosso ano novo de 2025, nós possamos nos apropriar dessa palavra, e viver o novo de Deus na nossa vida, deixar para trás as coisas que passaram,
Mas o diabo fica me acusando, irmão, eu sei, ele é especialista nisso, ele vai dizer que você errou, que no ano passado você fez isso, fez aquilo, deixou de fazer aquele outro, que no ano passado você praticou tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas deixa eu dizer uma coisa para você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.